Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Padre Pio, intercedei por nós. Olá, caríssimo, paz e bem, que alegria ter você conosco, Deus abençoe. Sou eu, missionário católico, deficiente visual, o Enio Viana. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva aí. Deixe o seu like, isso vai ajudar bastante. Compartilhe esse vídeo, pelo menos 10 pessoas, nos ajude na evangelização. A caridade nos santifica. E é isso que cada um de nós, a partir de hoje, como os filhos de Deus, co-herdeiro da graça, buscar essa virtude que cada um de nós, cada uma delas da virtude teologal, buscar colocar em prática, para que ela saia do papel e de forma natural, normal, eu possa viver isso na minha vida. Quando a gente vem falar dessa palavra, muitas das vezes as pessoas confundem a uma distorção. Eu vou explicar somente sobre caridade para que você entenda e você possa colocar em prática de fato. A caridade exige de nós umas práticas e a gente pode entender que ela vem da prática das virtudes, tanto da temperança e também da justiça. E com isso nós poderemos entender que ser caridoso eu aplico tanto no outro, mas também em mim. E aí eu estarei sendo justo comigo mesmo e também com o outro. E a temperança eu sei de uma forma equilibrada, para que não haja um exagero e que não há possibilidade de eu estar sendo incoerente com aquela ocasião, com aquele lugar. Eu, como missionário católico, tenho viajado e as pessoas sempre nos pedem direcionamento, nos pedem um bom conselho para que a pessoa possa mudar de vida, mudar de comportamento, defeito de caráter, mania, corrigir a cultura onde vive, para que possa ser uma pessoa virtuosa. A gente sempre vai direcionar a pessoa para a humildade, depois sempre para a caridade, porque são as mestras, né? Para a gente buscar ser um bom cristão, porque é isso que Jesus nos ensina. E quando as pessoas chegam até nós, ela fala para nós o que está passando e o que está vivendo. Só que naquilo que ela espera de nós, muitas das vezes ela espera que a gente passe a mão na cabeça e diz: não, o que você está fazendo está certo, não tem problema, pode continuar assim mesmo, parabéns. Muitas das vezes ela espera que nós demos ela um elogio. Só que nós precisamos entender uma coisa: quando você está vivendo aquela situação, você vê por dentro. E quando a gente está por fora, a gente tem uma visão mais ampla e a gente direciona de uma forma que a gente percebe com equilíbrio e também com justiça, para que você possa viver aquilo. Então eu estou aplicando um ato de caridade para que você cresça. E é isso que cada um de nós precisamos exercer em nossas vidas. Eu sei que ficou um pouco confuso em sua cabeça, você não entendeu muito. Eu vou dar exemplos aqui para que você entenda. Você precisa aplicar a caridade com justiça. Exatamente. Justiça o quê? Você precisa ser justo tanto com você, tanto com o próximo. Exatamente. Mas você tem que entender que a justiça que você vai medir para você, você não pode medir para o outro. Vou dar um exemplo bem claro que você entenda. Você tem 10 anos que participa da Santa Missa e faz a leitura de bons livros católicos. Então você está num processo de conversão um pouco distante dessa outra pessoa que tem 2 ou 3 anos. Então ele está engateando. Então você vai direcionar com uma certa docilidade para que ele possa crescer, sim. Mas você não pode ensinar da forma que você vive.
mas você vai ensinar ele a viver aquilo que ele precisa de fato. Se caso ele tiver um pecado de estimação, você vai direcionar, não naquela radicalidade que você faz com você, aquelas penitências, mas de uma forma que ele consiga, que ele suporte. E é isso que é uma caridade que você estará fazendo, mas vai trazendo, digamos assim, agregando a justiça, mas ambos, tanto em você e nele. E aí também vem a temperança, que você vai ter o equilíbrio, que não vai ver exagero, porque infelizmente no nosso meio a gente percebe que as pessoas têm uma certa forma de exagerar, tanto para diminuir ou então para aumentar tanto a dor, tanto o sofrimento, outra se tratando como uma vítima, como um coitado que não suporta, que não consegue. Mas eu sei que a caridade também, meu querido e minha querida, também é exortar. Mas eu preciso saber o tom de voz que eu expresso, eu preciso dizer as palavras que eu vou lançar sobre o coração daquela pessoa, se ele está preparado ou não. E aí eu tenho que saber como eu falo, onde eu falo, o momento certo. Isso também é um ato de caridade, porque tem momentos da nossa vida que a gente precisa de um chacoalhão, porque muitas das vezes a gente não acaba enxergando. E quando chega alguém que tá vendo que eu tô cometendo aquele erro de forma repetitiva, é claro que se você chegar até mim, você tá agindo com caridade e me dizendo: Enio, a forma que você está agindo, a forma que você está tratando, a forma que você está talvez vestindo, falando, ensinando, pregando, e você chegar para mim com essa caridade que eu estou falando, mas exortando de fato, sem querer passar a mão na minha cabeça, mas que eu ouça. Lembra que eu disse lá atrás, ouvir? Exatamente, eu preciso ouvir e colocar em prática. Lembre-se de uma coisa: tudo que as pessoas aplicam com caridade, eu devo ouvir e praticar. Aí sempre as pessoas procuram para mim: o Enio, eu sempre tenho que ter discernimento, sim, naquilo que você ouve. Tem coisa que você acolhe e tem coisa que você rejeita, mas você precisa estar atento, meu querido. Exatamente. Para que você possa ser uma pessoa caridosa, você precisa aprender a ouvir o outro. Talvez você não queira estar ali ouvindo, está sendo uma, digamos entre aspas, uma pregação chata, uma palestra chata. Talvez você está ouvindo os problemas das pessoas e você tem mais problemas do que aquela pessoa, mas você está ali por caridade, para que as pessoas possam se abrir, e ali por caridade você vai direcionar. Então é algo que muitas das vezes você acaba fazendo não aquilo que você quer e não aquilo que é bom para você, mas você está ajudando um do outro. Você esqueceu do seu problema, você esqueceu daquilo que você está passando, que também você está precisando de ajuda, mas você decidiu ajudar. E quando você ajuda, o próprio Deus, ele irá te recompensar. O próprio Deus, ele virá ao teu socorro e o teu auxílio, porque Deus, ele vê tudo e ele ama cada um de nós. Quando você, por misericórdia, olha para aquela alma, olha para aquele irmão que precisa desse chacoalhão, desse direcionamento, dessa escuta, desse bom conselho, e você ouve e ajuda, o bom Deus, ele envia também. E quando você começa a viver essa prática, começa agora a te santificar. Por que, Enio? Porque agora você dá um passo muito mais além. Porque você ter essa virtude, você deu um passo de sair das margens e foi para águas mais profundas. Você decidiu talvez de sair da sua casa. Você poderia estar limpando a casa, você poderia estar lavando um carro, assistindo uma série, lendo um bom livro, assistindo televisão, mas você decidiu ir para a casa dos velhinhos, você decidiu ir lá no presídio, você decidiu ir para as ruas, estar próximo dos moradores de rua, você decidiu ir limpar a igreja, você decidiu realizar um evento para conscientização. Então isso é uma obra de santificação que você faz, saindo daquilo que você poderia estar fazendo para o seu bem, mas você decidiu fazer para o bem do outro, porque
Claro que eu sei que é de conhecimento de todos nós, que o hospital tem doente, o hospital precisa de ajuda, de suporte, e também o presídio precisa de suporte, para que aquelas pessoas que estão lá precisam ouvir uma palavra de amor, de acolhimento, de misericórdia, que venha para a presença de Deus. E quando você vai estar no meio daquelas pessoas que também são seres humanos, que merecem o perdão, que merecem uma nova oportunidade, sim, você estará se santificando. Quando você vai na casa, você vai na rua, encontra um morador de rua e você dá um bom conselho para que talvez ele saiu de casa devido briga com os pais, talvez por causa de uma separação, e eu não sei o porquê, são infinitos motivos, mas você chega em um consenso com essa pessoa, orientando que retorne para casa, ou talvez procure a sua cidade, procure seus familiares, e se casa não tem, se for idoso, leve para um asilo, se for uma criança, um jovem, leve para um local onde a prefeitura, o órgão responsável possa acolher. Isso também é um ato de caridade que estará te santificando, porque você está tirando do seu tempo para exercer algo de pessoas que você não conhece, e também pessoas que você conhece, porque cada um de nós, quando sai da nossa casa, sai de um determinado local e ajuda, Deus, ele vê tudo, e ele irá aumentar para nós, meus irmãos e minhas irmãs, os talentos. E é por isso que eu quero convidar você, não enterrar os seus talentos. Eu sei que muitos de cada um de nós andamos pela rua e encontramos sempre alguém. Exatamente. Eu quero dizer para você não ignorar essa pessoa. Lembre-se que é Cristo naquela pessoa. E aquela pessoa precisa de ajuda, precisa de uma palavra amiga, uma palavra curadora, uma palavra que liberta. E talvez você vai ser a última pessoa, aquela pessoa a encontrar. E quando você dá esse passo a ouvir e direcionar na rua, no shopping, talvez, no supermercado, você fala de Deus, fala da mensagem, também é uma obra de caridade. Então eu convido você, meu irmão, quando estiver na fila de banco, quando você estiver fazendo talvez uma caminhada sadia, quando você estiver viajando em um ônibus, quando você estiver peregrinando, não deixe que a timidez, a vergonha tome conta do seu coração, mas seja um grande guerreiro, uma grande guerreira. Pregue a mensagem da paz, do amor, da misericórdia. Convide os irmãos e as irmãs a retornar para a Santa Igreja, buscar o perdão, buscar amar ao próximo, e assim cada um de nós estaremos santificando naquilo que você está fazendo, que não precisa você chamar a atenção, falar no microfone, gritar, não. Faça no oculto, e o bom Deus no secreto te concederá graças infinitas, e você estará crescendo diante de Deus, diante do próximo. E aí vai perguntar para você, o Enio, por que você tem um sorriso nos lábios, brilho no olhar? É Deus. As pessoas não estão vendo, não percebem que você vai no hospital, você ajuda de diversas formas, mas Deus está vendo, e ali você próprio está sendo curada, porque você ali ouviu, e aquele exemplo até te motiva, até te ensina, te catequiza, e você não é mais o mesmo, você já é uma nova pessoa. Então isso gera em nós essa santificação sobrenatural e maravilhosa. Que lindo, que Deus toque nossos corações e que nós possamos colocar isso em prática hoje. Convido você a prestar atenção nesse relato que nós retiramos do nosso site. Preste atenção, por favor. O Padre Pio, mestre do sofrimento. À medida que os dias iam passando, mais me apercebia de quanta virtude o padre tinha no sofrimento. Frequentemente descobria nele, como que por combinação, a coexistência surpreendente da alegria constante que lhe vinha da dor contínua. Muitas vezes, depois de ter brincado muito conosco, dizia que tinha de se retirar,
porque uma dor muito forte que tinha desde há dias o atormentava e não o deixava por um instante. Parecia o homem mais saudável do mundo, mas era uma chaga completa. Um ano, enquanto estava em San Giovanni Rotondo, tive-me de deslocar urgentemente a Roma. Pensei em visitar a irmã do padre, religiosa Ursulina. Perguntei-lhe se podia ir. Vai, respondeu-me. Quer que lhe diga alguma coisa da sua parte? Perguntei. Diz-lhe que reze por mim, que sou uma completa chaga. E, no entanto, permanecia sereno diante de todos e sempre de bom humor conosco. Não perdia nenhuma ocasião para uma piada amável e brincalhona. Isto impressionou-me sempre muito. Em confissão, perguntei-lhe: Padre, como consegue sofrer tanto e ter uma cara sempre serena e alegre, enquanto eu sofro pouquíssimo e não consigo esconder a dor no meu semblante? Respondeu: Filho, começa a acolher com doce resignação as contrariedades e as aflições, e o Senhor não deixará de pôr no teu coração a serenidade, a paz, a alegria e também na suprema felicidade no padecer. Foi assim que eu fiz. Faz tu isso também.